Hoje, o objetivo da nossa aula, o objetivo principal, é a gente estudar os circuitos RLC. Então, o que são os circuitos RLC? São circuitos que eles vão apresentar resistores, indutores e capacitores. Só um instantinho que alguém perguntou alguma coisa no chat. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Coloca para gravar. Já coloquei, Rafaela. Então, hoje, nosso objetivo é ver os circuitos RLC. Então, o circuito RLC, a gente vai ter resistência, indutância e capacitância presente. Esses circuitos, eles podem ser em séries ou em paralelos. Mas, anteriormente, o que a gente viu? Nós vimos que nós temos em corrente alternada, a gente pode ter circuitos puramente indutivos. Então, quando nós temos circuitos puramente indutivos, eles só vão apresentar resistência. Essa resistência ela é medida em ohms e ela é a resistência à passagem da corrente elétrica. Quando nós temos um circuito RA resistivo, o que acontece? O circuito CA, ele normalmente é apresentado por um sinal. Esse sinal é o que a gente chama de sinal senoidal. Então, ele tem a forma de uma senoide. Esse sinal, então, se eu estou na mesma frequência, eu consigo comparar esses sinais. Então, esses sinais, o que vai possibilitar eu comparar esses sinais? A defasagem entre eles. O ângulo que vai separar esses sinais. Então, a gente tem um ângulo que é chamado ângulo de fase, que faz a separação desses sinais. Então, sinais na mesma frequência, ondas na mesma frequência, a gente pode comparar elas através do ângulo de fase. Quando eu tenho um circuito que é chamado de puramente resistivo, o que vai acontecer com esse circuito? Eu tenho a tensão e a corrente, e elas estão em fase. O que significa dizer que a tensão e a corrente estão em fase? Significa que quando eu tenho o máximo de um, eu vou ter o máximo de outro. Então, eu vou colocar aqui que essa aqui é a minha tensão, essa aqui é a minha corrente. Então, a tensão e a corrente, elas estão em fases. O mínimo de um vai ser o mínimo de outro, o máximo de um é o máximo de outro. Isso significa que o ângulo de fase é igual a zero. Então, sempre que o ângulo de fase é igual a zero, a gente fala que os sinais estão em fase. Para a resistência pura no sistema, isso vai acontecer. Então, um circuito puramente resistivo, o ângulo de fase é igual a zero. Se o ângulo de fase é igual a zero, o que vai acontecer? Eu posso analisar esse circuito como sendo um circuito em corrente contínua. Então, não vai ter alteração, porque o meu ângulo de fase é igual a zero. Sempre que eu tenho apenas resistores no circuito. Então, se o meu circuito eu posso analisar em corrente contínua, eu vou aplicar todas aquelas leis que eu conheço, como a lei de Ohm, que a tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente, e a gente pode aplicar aquela da potência, que vai ser I ao quadrado R. Então, essas leis básicas, elas valem quando a gente tem um sinal senoidal, um circuito puramente resistivo. Porque o meu ângulo de fase entre a tensão e a corrente sempre vai ser igual a zero, porque elas estão em fase. Quando que a gente vai ter mudança? Quando a gente tiver indutores e capacitores no meu circuito. Então, os indutores e os capacitores, eles são colocados no circuito. O indutor, normalmente a gente vai medir o indutor em indutância. Essa indutância ela é medida em Henry. Henry é a unidade que a gente mede a indutância. E o capacitor, ele é medido em capacitância. A capacitância de um capacitor vai depender da sua forma geométrica, assim como a indutância de um indutor vai depender das inúmeras espiras que a gente vai ter naquela bobina. Então, indutância, capacitância. A capacitância é medida em Faraday. Normalmente, a gente mede o capacitor em milihenry e o capacitor em microfaraday, porque são valores pequenos. Normalmente, as indutâncias e as capacitâncias, elas são valores pequenos. Só que a indutância e a capacitância em um circuito elétrico não são medidas de resistência.
Quando eu tenho esse material, esses dispositivos ligados no circuito elétrico, esses dispositivos, eles vão ter uma reação à passagem da corrente elétrica. Eles vão dificultar a passagem. Mas como que eu faço para determinar como que vai ser essa reação à passagem da corrente elétrica? No indutor, a gente vai chamar essa reação à passagem elétrica, essa resistência à passagem de corrente pelo indutor, a gente vai chamar de reatância indutiva. E no capacitor, a gente vai chamar de reatância capacitiva. Então, XL é a reatância indutiva, XC reatância capacitiva. Como que eu determino, então, a minha reatância indutiva? Vai depender da minha onda, então, a velocidade angular da minha onda, do meu sinal, vezes a indutância do meu capacitor. Então, XL é igual a ômega L, mas isso aqui pode ser escrito também em função da frequência. Então, XL vai ser 2πfL, onde F é a frequência do meu sinal, L é a indutância do meu indutor. Então, quando eu tenho um indutor no circuito elétrico, eu uso a indutância para calcular qual que vai ser a sua reatância, porque é a reatância que vai reagir à corrente elétrica, vai impedir com que essa corrente passe. Da mesma forma com o capacitor. Com o capacitor, eu vou calcular a minha capacitância. O que é essa capacitância? A gente vai determinar ela como sendo 1 sobre ômega C. 1 dividido pela velocidade angular vezes a capacitância. Só que isso aqui também pode ser representado em função da frequência, que vai ser 1 sobre 2πfC, em função da frequência do meu sinal. Então, quando eu tenho isso aqui, eu consigo determinar qual que vai ser a reatância indutiva e a reatância capacitiva quando eu tenho indutores e capacitores presentes no circuito. Então, se eu tenho um circuito puramente indutivo, o que é um circuito puramente indutivo? Que ele só vai ter indutor nesse circuito. Então, em um circuito puramente indutivo, eu consigo manter aquela relação da tensão. Então, a tensão no indutor, ela vai ser o quê? XL vezes a corrente que passa pelo indutor. Porque a queda de tensão no indutor, que aquele indutor vai estar sofrendo, vai depender da sua reatância indutiva e vai depender da corrente que está passando por ele. Só que qual que é a diferença? Quando eu tenho um indutor no meu circuito, esse circuito ele não é puramente indutivo. Ele não é puramente indutivo, não. Ele não está em fase. Então, eu tenho diferença no meu sinal. Então, se eu tenho aqui o meu sinal de tensão, o que vai acontecer com o meu sinal de corrente? Num circuito indutivo, a corrente está atrasada. Então, a minha corrente, quando eu tenho aqui o máximo, eu vou ter ela atrasada em 90 graus. É como se eu saísse daqui assim. Eu vou ter um sinal que ele vai estar atrasado. A corrente é atrasada em 90 graus. Como que eu represento isso de uma forma mais simples de ser vista? Então, eu vou representar a minha tensão. Então, aqui é o meu fasor da tensão. O que é o fasor da tensão? Um fasor, ele vai ser como um vetor variante no tempo. Então, o fasor, ele é um vetor variante no tempo. A minha tensão, e aqui eu vou apresentar a minha corrente. Opa, a corrente é atrasada. Apresentei errado aqui. Então, aqui eu tenho a minha tensão e aqui a minha corrente. Então, eu tenho um atraso em 90 graus. No fasor, a gente vai ter uma direção, um sentido aqui e um módulo. O módulo é o tamanho do vetor e o sentido que ele está é por onde ele vai estar naquele determinado período de tempo. E a minha corrente, ela está aqui em atraso de 90 graus. Como que eu vou definir se é atraso ou se é avanço? Então, sempre a gente define que o sentido do círculo trigonométrico vai ser positivo no anti-horário. Então, se eu estou aqui acima da minha referência, ele vai ser adiantado.
Se eu estou abaixo da minha referência, vai ser atrasado. Então, isso aqui é 90 graus menos 90 graus, porque a corrente está atrasada em 90 graus. Agora, em um circuito puramente capacitivo, o que vai acontecer num circuito puramente capacitivo? No circuito puramente capacitivo, eu só vou ter capacitor. Então, a minha tensão no capacitor vai ser XC vezes I. Olha só, parece aquela nossa lei de Ohm original, não parece? Só que no lugar da resistência, eu vou colocar aquilo que oferece resistência à passagem de corrente, que no caso do capacitor é a reatância capacitiva. Em relação ao meu sinal, ele está em fase? Não. Em relação ao meu sinal, a minha corrente ela está adiantada em relação à minha tensão. Então, eu preciso de uma referência. A minha referência, no caso aqui, é a tensão. Então, a minha corrente ela está adiantada em relação à minha tensão para o capacitor. Qual o ângulo? 90 graus. Isso quando a gente tem circuitos puramente indutivos e puramente capacitivos. Nós temos um caso, que é o circuito que a gente chama circuito que ele RL e o circuito RC. O que é um circuito RL? É um circuito que ele vai apresentar resistor e indutor. O que é um circuito RC? Ele vai apresentar resistor e capacitor. Nesse circuito RL e RC, eu posso ter num RL série e eu posso ter um circuito RL que ele vai ser paralelo. Como que isso acontece? Então, em um circuito RL série, eu tenho aqui a minha fonte de tensão, vou ter um resistor e vou ter um indutor. Esses dois estão em série. Se eles estão em série, o que vai acontecer? A corrente que passa tanto pelo resistor quanto pelo indutor é a mesma. Se a corrente é a mesma, em série, a minha referência é a corrente, porque ela não vai mudar. Agora, e a tensão? A tensão, ela não é a mesma. Então, essa tensão aqui é igual à queda de tensão no resistor, mais a queda de tensão no indutor. Então, as tensões no indutor e as tensões no resistor serão diferentes. O que vai ser a minha tensão no resistor? A queda de tensão no resistor é dada por RI. O que vai ser a queda de tensão no indutor? Vai ser dado por XL vezes I, onde a corrente ela é a mesma. Se eu sei isso aqui, eu consigo determinar qual vai ser a minha tensão total. Então, essa tensão aqui fornecida para o meu circuito, ela vai ser igual a raiz quadrada de VR ao quadrado, mas VR não, é VR mesmo, só que eu não escrevi VR, né? VR ao quadrado mais VL ao quadrado. Então, é a raiz quadrada. Oi? Tenta mudar a cor da letra, esse vermelho tá muito ruim para enxergar. Tem sim, vou mudar. Não sei se é por causa do celular, mas tá bem... Deixa eu mudar aqui. Algumas coisas você escreve, não dá para entender. Não, pode deixar que eu vou mudar. Vou colocar um ponteiro mais fino também, que eu acho que fica melhor. Então, aqui, ó, nossa tensão total, ela vai ser igual a raiz quadrada de VR ao quadrado mais VL ao quadrado. Qual vai ser o nosso ângulo de fase? Então, quando a gente tem esse tipo de circuito, a gente precisa determinar qual que é o ângulo de fase. Então, o ângulo de fase, o ruim quando eu mudo a caneta é que eu perco onde está o ponteiro. Achei. Então, a gente vai ter que o ângulo de fase θ é igual ao arco tangente de, deixa eu só olhar na minha colinha, VL sobre VR. Então, o ângulo de fase que a gente vai ter entre a tensão e a corrente vai ser o arco tangente de VL sobre VR. Ok? Então, isso aqui, quando a gente tem um circuito RL, que ele vai ser um circuito indutivo. E um circuito que é RL indutivo, não, desculpa, em série. Um circuito RL em paralelo, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui a nossa tensão, um resistor, em paralelo com o indutor.
Quando nós temos isso, a nossa corrente ela não é mais a mesma. Então, a gente tem aqui o nosso I total. Vamos ter uma corrente que vai passar pelo resistor e uma corrente que vai passar pelo nosso indutor. Então, a nossa corrente ela se divide em duas, mas a tensão ela é a mesma. A tensão nos terminais vai ser igual às tensões nos terminais do resistor, que é igual às tensões no terminal do indutor. Então, em um circuito RL paralelo, a minha tensão é a referência. Como que eu vou determinar, então, qual que vai ser a minha corrente? A corrente total vai ser a raiz quadrada de IR ao quadrado mais IL ao quadrado. Eu acho qual a corrente que passa no ramo do resistor, acho a corrente que passa no ramo do indutor e consigo encontrar o módulo da minha corrente a partir dessa equação. E o ângulo de fase vai ser o arco tangente de IL sobre IR. Aí a gente vai achar qual o ângulo que a gente vai ter de fase entre a tensão e a corrente. Isso para um circuito RL paralelo. Então, até agora, a gente reviu só o circuito RL em paralelo e RL em série. Falta o RC. Então, eu vou colocar aqui outro slide, porque eu coloquei só um em branco, achei que ia dar. Nosso circuito RC, o que é um circuito RC? Ele vai ter resistor e capacitor. O circuito RC também pode ser em série ou um circuito RC em paralelo. Como que a gente vai analisar? Se o circuito RC for em série, o que a gente vai ter? A fonte de tensão, aí a gente vai ter um resistor e um capacitor. O que vai acontecer nesse circuito? A minha corrente é a mesma, as minhas tensões são diferentes, semelhante ao do indutor. O que vai mudar? Porque aqui eu vou ter uma tensão no resistor e uma queda de tensão no capacitor. O que vai ser a minha queda de tensão no meu resistor? Vai ser igual a resistência vezes a corrente que passa. O que vai ser a queda de tensão no meu capacitor? Vai ser a reatância capacitiva vezes a corrente que passa pelo capacitor. E a minha tensão total vai ser dada pelaquela raiz quadrada entre VR ao quadrado mais VC ao quadrado. E o meu teta, que é aquele meu ângulo de fase, vai ser o arco tangente de menos VC sobre VR. Por que o menos? Porque a minha corrente, ela vai estar aqui, a minha corrente não, desculpa, a minha tensão vai estar atrasada em relação à corrente. Porque no capacitor, deixa eu só conferir se é isso mesmo, porque isso eu sempre esqueço. A corrente é atrasada do indutivo, então a corrente ela vai estar adiantada, isso. Então a tensão vai estar atrasada, isso mesmo. A tensão ela vai estar atrasada no meu circuito capacitivo. Então, a gente determina qual que é o ângulo de fase por aqui, qual que vai ser o nosso módulo da tensão por aqui, para um circuito em série. Para um circuito em paralelo, o que acontece com o meu circuito RC em paralelo? Eu vou ter a fonte de tensão, vou ter um resistor e vou ter um capacitor. Da mesma forma que acontece lá no indutor, a minha corrente ela vai se dividir, então eu vou ter uma corrente que passa pelo resistor e uma corrente que ela vai passar pelo capacitor. E eu vou trabalhar como a tensão como referência. Então a tensão aqui vai ser minha referência e aqui a minha corrente vai ser a referência. Ah, professora, mas por que isso faz diferente? Porque se o circuito for em série, eu traço a minha corrente aqui na vertical e o que vai vir aqui na minha horizontal? Na minha horizontal, não é horizontal, né? Vai ser a minha tensão. Nesse caso, a minha referência vai ser a minha tensão e a outra vai ser a minha corrente, tá bom? Então, quando a gente tem o paralelo, a tensão é a referência e a corrente a gente determina por meio daquela equação. IR ao quadrado mais IC ao quadrado. Θ vai ser igual a arco tangente
menos VC sobre VR. Ok? Todas essas equações, elas estão apresentadas para vocês lá naquela aula passada. Então, lá tem tudo isso aqui apresentado, tá? Além disso aqui, o que a gente falou na aula passada? A gente falou um pouquinho sobre impedância. O que é a impedância? O Z, a gente representa como, a gente chama de impedância. Vai ser a reação à passagem de corrente. Em um circuito qualquer. Então, se o circuito ele tiver resistor, capacitor, indutor, qualquer que seja, a somatória desses a gente chama de impedância. Então, a impedância, como ela vai ser também um sinal, ela vai ter um ângulo de fase e ela vai ter um módulo. Como que a gente vai determinar o módulo da impedância? O módulo da impedância ele vai ser determinado pela raiz quadrada de R ao quadrado mais x. O que é o x ao quadrado? X vai ser a minha reatância total do sistema. Reatância do sistema, não, do circuito. Total. Como que a gente faz para determinar o x, então? X é igual a xl menos xc. Se x é igual a xl menos xc, a gente pode escrever que a impedância vai ser igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais xl menos xc ao quadrado. O que isso aqui mostra pra gente? Que se a gente tem um circuito que a minha reatância indutiva é maior do que a capacitiva, o meu circuito ele vai ser chamado de circuito indutivo. Se eu tenho uma reatância capacitiva menor do que maior do que a reatância indutiva, meu circuito é capacitivo. Se as duas reatâncias são iguais, as duas se anulam, então aí o meu circuito ele passa a ser puramente resistivo, porque essas duas aqui, elas ficam completamente fora de fase, tá bom? Como que eu faço para determinar qual que vai ser o ângulo de fase? O ângulo de fase da impedância, ele é igual ao arco tangente de x sobre R. Então, o arco tangente de x sobre R vai ser o nosso ângulo de fase. E aí, a gente vai entrar na nossa aula de hoje, que a gente vai falar um pouco mais ainda sobre impedância. Por quê? Porque hoje a gente vai começar a análise de um circuito que é chamado de RLC. O que é um circuito RLC? Circuito RLC é um circuito que ele tem resistores, indutores e capacitores juntos. Então, ele vai ter tanto resistor, quanto indutor, quanto capacitor. Então, esse circuito, ele pode ser da mesma forma, em série ou em paralelo, de acordo com o tipo que esses dispositivos eles vão estar conectados. Então, vamos ver primeiro o circuito RLC em série. Isso sempre a gente está trabalhando em CA. Por quê? Quando eu tenho um indutor e um capacitor em corrente contínua, o indutor... Oi? Eu sei quando nessa última equação que a senhora fez. A senhora estava ouvindo para ouvir direito? Nessa aqui? Na parte do X aí. Então, essa aqui é a nossa impedância, certo? A impedância, ela vai ser formada pela resistência ao quadrado mais a reatância ao quadrado. Essa reatância X é a reatância total do circuito. Então, ela vai ser igual ao quê? A reatância, ela vai ser XL menos XC. A reatância indutiva menos a reatância capacitiva de um circuito. Se eu quero fazer isso, se eu substituir aqui, eu acho essa equação. Isso aqui é o módulo do meu fasor. Então, o meu fasor ele vai ter que ter um módulo, certo? E uma direção. Esse é o módulo do meu fasor. O ângulo de defasagem, a gente vai apresentar como sendo a arquitangente de x sobre R. Isso aqui, quando a gente tem um fasor, normalmente a gente apresenta ele dessa forma aqui, ó. Então, um fasor, por exemplo, a impedância de 20 ohms com defasagem de 30 graus, a gente não escreve isso, a gente só apresenta 20
em 30 graus. É a forma da gente apresentar. Então, o 20 é o módulo e o θ aqui vai ser o nosso ângulo de fase. Ok? Ah, sim, sim. No caso, nas outras duas equações, como em paralelo quando diferem, também, no caso, eu utilizo a referência, né? Eu vou utilizar as referências e no ângulo vai ser a mesma equação para os dois. Exatamente. Então, aqui para os dois, o ângulo vai ser o mesmo. Quando eu trabalho Vou com fazer impedância. a análise dele como se fosse a geometria analítica. Isso, tudo aqui é baseado em geometria analítica. Todos esses, eles Porque, formam triângulos retângulos. É por isso que a gente trabalha com né, isso. porque a gente está usando a forma de triângulo, né? A gente pode trabalhar com geometria, que eu acho um pouco mais simples por enquanto, e com números complexos. Então, com números complexos, eu deixo mais para frente a gente mexer, que eu não gosto muito de trabalhar com números complexos com vocês de primeira. Então, depois, a gente pode ver números complexos também. Mas é tudo geometria analítica em função das tensões e das correntes, tá? Então, volta, ok? Então, aqui onde que a gente estava falando do circuito RL, eu estava falando do indutor e do capacitor na corrente contínua. Então, quando a gente tem uma corrente contínua, o resistor ele vai trazer aquela resistência à passagem da corrente. Se eu tenho um indutor em corrente contínua, ele vai funcionar como sendo um curto-circuito. Então, o indutor em corrente contínua, ele não tem papel de indutor, ele vai ter papel de curto-circuito. E o capacitor em corrente contínua, ele vai ter papel de circuito aberto. Então, se eu estou em corrente contínua e tenho, por exemplo, isso aqui, ó, tem um circuito que ele é formado por um indutor, um resistor, opa, aqui é um resistor, em paralelo com um capacitor. O que acontece nesse circuito se a minha corrente ela for alternada? A minha corrente ela chega aqui, ela vai se dividir por uma parte passando por indutor, uma parte passando pelo meu resistor e uma parte passando pelo meu capacitor, porque todos eles são dispositivos ligados aqui. Mas se eu estou em corrente contínua, o meu indutor ele passa a ser um curto-circuito. Então, ele vai ser apenas o fio aqui. É um curto-circuito. O meu capacitor ele passa a ser um circuito aberto. Então, é como se eu tivesse esses polos abertos. O que acontece com a minha corrente, então? A corrente, ela sempre quer passar pelo caminho de menor resistência. Então, a minha corrente, ela circularia aqui somente nessa malha em corrente contínua. Não passaria, no caso, aqui pelo resistor. Porque em corrente contínua, o indutor, ele vira curto-circuito e o capacitor, ele vira circuito aberto, tá bom? Então, sempre que a gente fala aqui em circuitos RLC, a gente está trabalhando em corrente alternada. Então, quando esses três elementos eles são ligados em série, a corrente ela vai ser a mesma no circuito. Então, a gente tem aquele caso, a gente tem aqui, ó, tensão, aí eu vou colocar um resistor, um indutor e um capacitor. Qual que é a corrente que passa pelo circuito? Ela vai passar ao mesmo ponto nos polos do resistor, nos polos do indutor e no polos do capacitor. Então, a corrente é a mesma. Se a corrente é a mesma, a corrente vai ser usada como referência. E a tensão? A minha tensão na fonte, ela vai ser igual à queda de tensão no resistor, mais a queda de tensão no indutor, mais a queda de tensão no capacitor. Então, eu vou ter uma tensão no resistor que vai ser V igual a RI, uma tensão no capacitor que vai ser XC vezes I, e uma queda de tensão no indutor, que é igual a XL vezes I. Ah, então é só eu somar as três, igual a gente fazia lá em corrente contínua, que funciona? Não, por que não vai funcionar só se eu somar as três? Porque quando a gente está em corrente alternada, o nosso sinal é senoidal. Então, a gente não trabalha mais só com o valor em módulo. A gente tem que achar o módulo e o fasor. Então, eu tenho que encontrar qual vai ser o módulo da tensão. Então, a minha tensão total, eu vou poder determinar ela como sendo a raiz quadrada entre o VR ao quadrado mais o VL ao quadrado menos VC. VL menos VC ao quadrado, na verdade. VL
menos VC ao quadrado, conforme mostrado aqui nessa equação. Qual que vai ser o ângulo de fase entre eles? O ângulo de fase entre a tensão e a corrente, a gente vai achar que ele é o arco tangente de VL menos VC sobre VR. Então, vai ser o arco cuja tangente é VL menos VC sobre VR. Se o meu VL for maior do que o meu VC, o que vai acontecer? Eu vou ter um circuito indutivo. Se o meu VC for maior do que VR, eu vou ter o meu circuito capacitivo, tá bom? Então, se a tensão... Quando XL for maior que XC, o diagrama de fasores mostra que a tensão e o ângulo de fase, eles vão ser dados por essas equações aqui. Qual? A minha tensão total vai ser a tensão no resistor ao quadrado, mais VL menos VC ao quadrado. E o meu θ vai ser o arco tangente de VL menos VC sobre VR. Se o meu XC, que é a minha reatância capacitiva, for maior do que o XL, o diagrama de fasores vai ser a mesma coisa aqui, mas eu vou fazer VC menos VL. E o meu ângulo de fase, ele vai ser um sinal negativo. Então, o meu ângulo de fase aqui, ele vai ser VC menos VL sobre VR negativo. Ok? Então, isso vai depender se o meu XL é maior ou se o meu XC ele for maior. Quando a gente tem um circuito RLC em série. Então, tem um exemplozinho aqui para vocês. Em um circuito CA-RLC, em série, qual a tensão aplicada e o ângulo de fase do circuito abaixo. Então, a gente tem aqui um circuito que a gente quer determinar qual que é a tensão aplicada. A gente tem que a frequência desse circuito é 60 Hz. A corrente circulando é 2 amperes. Nós temos uma resistência de 4 ohms, uma reatância indutiva de 19,5 ohms e uma reatância capacitiva de 12 ohms. Como que eu faço para determinar, então, qual que vai ser a minha tensão total? Eu vou olhar, o que é maior, XL ou XC? XL. Então, V de T vai ser igual a raiz quadrada de VR ao quadrado mais VL menos VC ao quadrado. Isso aqui vai me dar a minha tensão. E o meu circuito, ele vai ter comportamento de circuito indutivo, porque minha reatância indutiva é maior do que a reatância capacitiva. Tá bom? Se eu faço isso, a minha tensão no resistor, ela vai ser dada por quanto? I vezes R, 2 vezes